Fala aí galera, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aulinha do sexto módulo. Hoje a gente vai falar sobre leucemias e linfomas propriamente dito, a doença como ocorre no corpo, beleza? Vamos dar uma olhadinha como fica? Beleza galera, então a gente acabou de ver que esses são os temas principais, né? Então a gente vai dar início falando sobre a leucemia, como que ela ocorre, né? Qual alteração ela vai causar, quais os sintomas. Vamos dar uma olhadinha como isso fica. Beleza galera, aqui a gente vai falar um pouco sobre as leucemias, né? A sua principal diferenciação, né? A gente está vendo aqui que a leucemia ela é o aumento das células imaturas, né? Células de blastos, né? Que elas são células que podem se diferenciar na cadeia aqui, tanto em células mieloides, né? Como células linfóides, né? São os dois tipos. Mieloides vai estar relacionado a questões de macrófagos, né? A plaquetas. A gente está vendo aqui a questão das células mais vermelhas, né? De fagocitação, neutrófilos, eosinófilos. Então, essas são as partes mielócitas, né? E ela pode se diferenciar na questão das células linfóides, né? Que são as células de defesa do corpo, que vão ser linfócito B, que progressivamente vai liberar anticorpos e virar plasmócitos, né? Linfócito T, que vai nascer na medula óssea e vai maturar no timo, e células natural killer, né? Que são células aí de defesa do corpo, né? De primeira linha. Então, essas são as diferenciações dentro do sangue, beleza? Então, aqui a gente tem uma imagem de como ela vai ficar. Aqui está uma célula normal, né? No sangue, como se fosse a representação. Você vê que tem vários pontinhos vermelhos, né? Que são hemácias. E essas outras células aqui são células de defesas. Aqui a gente está vendo monócito, né? Linfócito e tem os neutrófilos, né? Que são essas daqui, ó, de rosinha, beleza? E as hemácias são os pontinhos vermelhos. A gente vê que tem bastante hemácia e algumas células equilibradas, né? De defesa. Agora a gente vai ver aqui de leucemia que a imagem já é outra. A gente vê que tem muitas células de defesas, né? Tem linfócitos, bastante linfócitos e bastante monócitos, né? E as plaquetas, elas estão bem reduzidas aqui, ó, estão menos do que o normal. Lembrando que as plaquetas que vão ser essenciais na questão da coagulação, né, do sangue. Então, quanto menos plaquetas, mais fino fica o sangue, né? Então, qualquer esbarrada, qualquer que der aumento de pressão, isso pode causar o extravasamento de sangue e com difícil coagulação. Então ele vai ter bastante hemorragia, vai ter sangramento pelo nariz, vai ter hematomas no corpo. Isso daí a gente vai ver aqui, ó, os sintomas. Ó. A gente está vendo sangramento pelo nariz, mancha no corpo. Ó. Vai aparecer mancha por quê? Vai estourar alguns vasinhos e eles não vão coagular, né? Não vai ter o fechamento. Então tem vários sintomas. Vão sentir dor no osso. Lembrando também que pode ocorrer sangramento de gengiva. E se tiver muitos sintomas de náusea e vômito, dor de cabeça, isso pode ser que, como ele está na corrente sanguínea, que a gente está vendo aqui, ele pode disseminar para tecidos cerebrais, né, causando problemas no sistema nervoso central. Então, a gente, para definir leucemia, o que ela é? Então, ela é um aumento de células imaturas, né, células do blastos, né, que vão cair na corrente sanguínea, e isso vai diminuir o espaço da seguinte maneira: dentro da medula óssea, que é aonde que fica as células, né, na produção, dentro do osso, né? A gente já falou sobre isso. Então o que acontece? Como ela vai ter um aumento da quantidade de células de defesas, de blastos, né? Então ela vai ocupar espaço que teria que ter células vermelhas, que são as hemácias. Então o que vai acontecer? Vai acontecer a anemia, que é a redução, né, do número de hemácias, e vai ocorrer também plaquetopenia, redução de produção de plaquetas, todos esses sintomas. Então como é que a gente vai ter o diagnóstico da leucemia? A gente vai ter que fazer os exames, né, de coleta de sangue, né, do hematócrito,
para poder ver a quantidade, né, de moléculas, de células, né, que estão tendo lá. E vai ter também a questão da biópsia, né, da medula. Retirar um pedacinho para poder estudar ela e ver o que está ocorrendo com ela. Se ela está aumentando de produção, né? Por exemplo, se ocorre em algum órgão que há um aumento da proliferação das células, que a gente está vendo aqui, ó, algumas células estão aumentando e isso por espaço ele está diminuindo outras, mas são células grandes, a gente vê que são células com tamanho maior. Então isso vai acontecer o aumento do órgão. Então, por exemplo, se for no fígado, vai ser um aumento do fígado, né? Pode ser o aumento do fígado, pode ser o aumento dos rins, pode ser o aumento do baço, né? Esplenomegalia, hepatomegalia, isso tudo a gente já conversou, beleza, galera? Então esse é um caso de leucemia. Lembrando que a leucemia, ela pode ser uma leucemia que começou no sangue, né, para aumento de blastos, e ele pode ir para os gânglios, né? A gente sabe que os gânglios que é responsável pela defesa do corpo, né? A gente viu que tem várias partes no corpo que tem gânglios. Então, se ela for para o gânglio, ela vai se tornar um linfoma. Beleza, galera? Então a gente vai definir isso mais pra frente. Beleza, galera. Então a gente sabe que a leucemia é algo de extrema importância. A gente vê várias crianças que têm esses problemas, né? Não só a criança como adulto, né? Existe a questão também do transplante de medula. Então a gente vai dar uma olhadinha como que funciona a questão do linfoma. O que é o linfoma? Vamos dar uma olhada para a gente entender melhor. Beleza, galera. Vamos mostrar como que funciona o linfoma. Depois a gente vai classificar deles de linfoma Hodgkin e não Hodgkin, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa mente é que Hodgkin foi quem nomeou, né, essa descoberta, mas ele colocou o nome dele em algo que é mais fácil de ser curado, entendeu? É algo mais fácil porque existe um padrão de disseminação desses gânglios, beleza? E o não Hodgkin não tem esse padrão, então ele é mais difícil de combater, beleza? Vamos manter esse conceito. Agora vamos recordar o que se trata um gânglio linfático, né? A gente sabe que o sistema linfático é o sistema de defesa do corpo, né? É a via de defesa do corpo, onde vai caminhar através da linfa. A gente está vendo aqui que existe o corpo. Tudo isso de verde é a via linfática, beleza? E esses pontinhos de vermelho aqui, né? A gente colocou de vermelho para poder destacar. Eles são os gânglios linfáticos que a gente está vendo aqui, beleza? Eles são pontinhos de... Como é que se diz? Pontinhos como se fosse para inspeção. É como se tivesse uma via, ele passa por todo o corpo e para numa via de inspeção, beleza? Que são esses gângliozinhos pequenos. Então, o que acontece? Esses gânglios, eles seguem uma ordem hierárquica, né? Eles vão de cima para baixo, por exemplo. Ó, aqui, ó, tem aqui em cima na área do pescoço, aí depois vem para a área clavicular, depois axilar, e aí vai descendo, beleza? Ele tem uma ordem hierárquica. Então, o que acontece? Se você tem algum problema nesse segundo aqui, axilar, o que vai acontecer? Vai ser atingido o axilar e o ascendente, né? Ou vice-versa. Então, o axilar e o de cima. Então, isso significa que o primeiro gânglio afetado foi esse, né? Então, isso dá uma ordem hierárquica das coisas. Então, quanto mais para cima ele for afetado, pior é para aquele sentido da via. Beleza, galera? Então, vão ter maneiras, técnicas, né, de achar o gânglio ali, né, que eles chamam de sentinela, né, que é o primeiro depois do câncer, né, ou então depois da patologia que tiver ali impedindo, inflamando, igual a gente está vendo aqui, ó, tá inflamado. Tem um inflamado. Então o segundo, ó, já vai começar a afetar um pouco, o terceiro ainda está íntegro. Então existe uma ordem, a gente está vendo que tem uma ordem. Então, isso vai ser importante na questão do esvaziamento axilar que a gente vê no câncer de mama, por exemplo, que tem que ter uma retirada dos linfonodos porque eles estão inflamando. Então, isso são técnicas utilizadas no meio oncológico, beleza? Então, aqui a gente só vai classificar para poder identificar o que é um linfoma. O linfoma nada mais é do que células blásticas, né, que a gente estava falando lá,
que é parecida com a leucemia, só que a única diferença é que em vez dela estar na corrente sanguínea, ela vai estar nos linfonodos, beleza? Nos gânglios linfáticos, que a gente está vendo aqui, que são os pontos de checagem. Então, ele vai estar com muitas células imaturas, né, dentro desses gânglios. Então, o que acontece? Pode ocorrer de uma leucemia, né, que é esses gânglios no sangue, dele disseminar para um linfonodo, para um gânglio, e aí ocorrer um linfoma. Então, isso pode ocorrer, beleza? E também tem a questão de começar no linfoma, né, e cair na corrente sanguínea. Por exemplo, começou no linfoma supraclavicular aqui, e cair na corrente sanguínea e ir para uma da aorta, da aorta descendente, por exemplo. Então vai acontecer a disseminação, pode ir para outros órgãos, fígado, baço, entendeu? Isso pode acontecer. Então é importante ver todo o histórico do paciente para ver se ele tem alguma doença de família, né, que vem hereditariamente, se ele adquiriu isso, quando ele adquiriu, e rastrear qual é a evolução desses gânglios, né, que eles vão te falar exatamente. Beleza, galera? Então, essa explicação a gente vai mais para frente comparar as duas para poder ver quais são as características principais do linfoma Hodgkin e não Hodgkin. Beleza, galera? Então, a gente acabou de diferenciar leucemia de linfoma, então a gente sabe que isso é de extrema importância, né, essa diferenciação para a gente poder compreender. Então na próxima aulinha a gente vai falar sobre os tipos, né, e vai falar também sobre estadiamento, os graus de estadiamento dessas patologias. Beleza, galera? Estou esperando você na próxima aulinha.